Saudações, queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma lição da Escola Sabatina. Dizer que nesse trimestre nós estamos analisando assim o tema Crescendo em um Relacionamento com Deus. Então, começamos no mês de abril, maio e vamos até o mês de junho. Então, na lição número 7, nós temos aqui como tema a oração na prática. O verso para memorizar nós encontramos em Salmos, número 62, versos 8, onde diz assim: Confie nele em todo o tempo, ó povo, derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Então veja aqui qual é o convite, né, que o salmista nos faz de nós derramarmos ao Senhor aquilo que são os nossos pedidos, aquilo que são os nossos anseios. E então na nossa lição aqui faz uma pergunta praticamente inicial: como é a sua vida de oração? Será que nós temos tido uma vida de oração constante ou uma vida de oração irregular? Então a lição desta semana quero vir trabalhar nisto, de nos fazer entender que nós precisamos ter assim praticamente a vida de oração. Assim como na lição número 6, onde aprendemos sobre vida de oração, onde vimos vários personagens, nesta lição também veremos agora como é a oração na prática. E temos aqui o personagem, o primeiro personagem que a lição destaca, que é o profeta Elias. E praticamente tem como tema aqui Elias orando em meio à crise. Quando nós lemos o livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 a 18, entendemos aí aquilo que foi a história do profeta Elias. Ou voltando um pouco atrás, no capítulo 18, encontramos que o profeta Elias ele teve um grande sucesso em poder assim fazer voltar o povo de Deus à adoração verdadeira. Porque até o tempo do rei Acabe, praticamente o povo de Israel estava apostatado. Então, o Elias teve a função de trazer de volta a adoração verdadeira do verdadeiro Deus. Então, agora no capítulo 19, versículo 1 a 18, nós encontramos que Jezabel, que era a mulher do rei Acabe, fez assim uma ameaça para o profeta Elias, que o profeta Elias ele seria morto pela essa mulher chamada Jezabel. E sendo assim, então o profeta Elias acabou fugindo e entrou numa caverna e até desejou a morte, nem falou para Deus: é melhor agora me tirar a vida porque já não dá mais para viver. Então o que encontramos aqui? Praticamente encontramos um profeta, né, em desespero, praticamente sem esperança mais de vida. Entrou em depressão, mas encontramos também aqui uma esperança vinda do próprio Deus, porque Deus enviou um anjo mandando a comida e depois falando com que ele deveria caminhar assim, porque tinha um percurso a caminhar de 40 dias. Então encontramos também um Deus que mesmo em meio ao desânimo, Deus o visita. E Deus, praticamente aí, né, segundo a lição, segundo o texto bíblico, nos é dito que apareceram muita coisa: fogo, terremoto, vento, mas houve uma voz suave, né, uma voz calma e suave. Então é aí onde estava a presença de Deus. Então, para dizer que o nosso Deus não é alguém que está no meio da agitação. Deus está no meio da calma. Como diz Salmos 46, versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, em meio à crise, encontramos assim Elias, o profeta Elias, sendo socorrido quando ele fez praticamente uma oração de desespero. Deus o atendeu. E ainda mais agora, avançando nesta lição, encontramos também uma das perguntas que muitas pessoas fazem: por que às vezes as minhas orações parecem não ser respondidas? Será que existem orações que não são respondidas? Então, praticamente essa é praticamente o tópico, né, da segunda-feira que nós vimos aqui. E temos aqui dois textos, né? Mateus capítulo 7, verso 7 e também 1 João capítulo 5, versos 14. Então, em Mateus 7, versículo 7, Jesus disse: peçam e será vos dado, né? E batam, vai se abrir, busquem e vão poder encontrar. E 1 João capítulo 5, versículo 14, fala-nos que nós, se pedirmos a Deus, né, alguma coisa segundo a sua vontade, Ele vai poder fazer. Então, o que praticamente nós podemos aqui entender com base naquilo que nós queremos responder aqui, de orações que parecem não ser respondidas? A verdade é que nós temos que aprender a orar de acordo com a vontade de Deus. Por que, irmão Albino? Porque a vontade de Deus ela é agradável, perfeita e santa. Então, muitas das vezes podemos pensar que nossas orações não foram respondidas. Talvez, de acordo com a nossa expectativa, não foi respondida. Por quê? Porque Deus analisou, né? Pode ser que Deus analisou e viu que a nossa expectativa com a vontade dele não está a bater. Então, nós precisamos realmente nos alinhar à vontade de Deus para que nossas orações realmente estejam a ser respondidas. E também ainda quando nós avançamos, ou seja, ainda antes de avançar, a nossa lição aqui nos traz alguns pontos importantes, onde que diz, né, que nós devemos buscar a vontade de Deus, não a nossa, devemos considerar nossas motivações dos pedidos de oração,
perguntar também se há um pecado talvez acariciado em nós e permanecer na vontade, ou seja, permanecer em Deus, em sua palavra, orar com fé, examinar o coração, se está humilde ou orgulhoso, perseverar, perdoar também os outros e lembrando também que Deus, ele vê o quadro completo e sabe o que é melhor. Então esses são pontos muito importantes que nós precisamos praticamente assimilar, né, e praticar esses pontos. E ainda avançando aqui, encontramos agora outra parte onde diz Jesus nos ensina a orar. Em Mateus capítulo 6, praticamente o versículo 8, né, imagem diante, temos aí a oração modelo, a oração conhecida assim como o Pai Nosso. Então, a nossa lição praticamente vem nos fazer entender que a oração é praticamente uma comunicação com Deus. E sendo assim, Jesus nos deu aqui alguns modelos, ou seja, algum modelo da oração. Vemos aqui, por exemplo, Pai Nosso que estás no céu. Isso aqui é um reconhecimento do relacionamento pessoal, né, que nós temos para com o nosso Deus. E se nós consideramos Deus Pai, então nós temos que considerar também os nossos próximos como irmãos. E temos também a parte santificado seja o teu nome, que lembra a santidade de Deus. Venha o teu reino, que é praticamente um desejo pela volta do Senhor Jesus Cristo, para que o reino de Deus seja fundado aqui na terra, praticamente na volta de Jesus. E temos também aqui, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então esta oração, este pedido, né, faz-nos com que nós nos alinhemos à vontade de Deus e não à nossa. E também temos aqui, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Então, se nós desejamos que Deus possa nos perdoar, nós também precisamos aprender a perdoar os nossos amigos, nossos familiares, nossos colegas, enfim, qualquer pessoa que for assim talvez a nos ferir. E temos aqui também, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isto é uma súplica de proteção. Então, a nossa lição praticamente deu, né, estas análises, né, desta oração. Então, nós precisamos realmente fazer a oração de acordo com a vontade do nosso grandioso Deus. Em Daniel capítulo 9, versos 4 a 19, encontramos praticamente aí a oração do profeta Daniel, quando ele percebeu que os 70 semanas, aliás, que os 400, ou melhor, os 70 anos já haviam passado. Então ele ficou preocupado, por que ainda não estavam a sair assim de Babilônia? Estava fazendo aqui confusão de 70 semanas com 70 anos. Então ele faz uma oração pedindo a Deus assim explicação. Ele fez, nessa oração nós encontramos aqui louvor, confissão, reconhecimento, exaltação do nome de Deus. Encontramos também intercessão e encontramos pedidos de oração. Então assim se divide a oração de Daniel. Praticamente é o que nós precisamos aprender a fazer, né? Nesse caso, as orações não simplesmente devem estar nos pedidos, mas devem ser também no louvor, na exaltação do nome de Deus, deve estar também na confissão de pecados e pedidos de oração também estarão inclusos, e ação de graças, que é agradecimento, ser grato por aquilo que Deus já fez em nossa vida. Então, a nossa lição fecha aqui agora com outras perguntas sobre a oração. Uma pergunta que muitos fazem é, se Deus sabe tudo, por que eu devo então orar? Bom, a nossa lição já nos explica dizendo que a oração é que nos leva cada vez mais a estarmos perto de Deus e ele também, a oração nos capacita a recebermos o que Deus tem para poder nos dar. Já imaginou um filho que não faz pedido para o seu pai terrestre, mesmo tendo uma necessidade? Como é que o pai vai poder resolver aquele problema? Talvez o irmão pode dizer, mas olha, irmão Albino, somos seres humanos, talvez o pai não sabe. Bom, mas existem pais também que podem conhecer a necessidade de seus filhos, mas eles mesmo assim esperam que os filhos façam pedido. Para o quê? Para isso desenvolver ainda mais o relacionamento entre pai e filho. Então nós precisamos orar, né? Na parte, por exemplo, do caminho a Cristo, ou numa citação aqui do caminho a Cristo, diz que não que isso seja necessário para que Deus saiba quem somos, mas para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus descer até nós, mas leva-nos a Ele. Caminho a Cristo, página 59. Então praticamente é isso. Nós oramos para nos elevarmos, ou seja, para estarmos mais perto do nosso grandioso Deus. A outra pergunta que muitos colocam é, por que orar quando tudo vai bem? Ou seja, se tudo está a dar bem, tudo está a dar certo na minha vida, por que eu tenho que orar ainda para Deus? Olha, a oração praticamente é uma comunicação com Deus, né? E o fato de você estar bem não significa dizer que você tem que parar de orar. Você tem que manter-se ainda em constante oração, porque afinal é uma conversa. Será que alguém para de comunicar com outra pessoa só porque agora está bem? Creio que não. Nós comunicamos com nossos amigos, familiares, quer seja no relacionamento também, nós continuamos a comunicação mesmo sabendo que as coisas estão bem. Então, se nós entendermos que a oração é praticamente uma comunicação com Deus,
Nós não dependeremos se estamos bem ou estamos mal. Sempre vamos orando. E a outra pergunta é, qual é o papel da fé na oração? Então, a fé, ela é importante na oração. Por quê? Nós encontramos alguns textos como Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E também Jesus disse em Marcos 11, versículo 24, que de tudo quanto nós pedirmos em oração, crendo, então já recebemos. Então a fé, ela é um componente muito importante naquilo que é a oração. A outra pergunta é, com quem devo orar? Nós podemos orar em pequenos grupos, podemos orar em particular, podemos orar em família e também podemos orar com a igreja toda. Então, praticamente, esta é uma dinâmica, né, daquilo que é da oração. Então, quando nós fazemos pequenos grupos para orar, irmãos, há grande maravilha. Quando intercedemos por famílias, por amigos, colegas, enfim, por pessoas, então muitas coisas acontecem. E também agora tem outra pergunta aqui. Como devo ouvir? Então, a oração praticamente é se falar com Deus, mas ao mesmo tempo também devemos nos concentrar a ouvir a voz de Deus. E a nossa lição nos dá a sugestão aqui de que a melhor forma de ouvir a voz de Deus é combinar a oração e a palavra do nosso grandioso Deus. Bom, então, meu amado, minha amiga e meu irmão que está aí vendo, então a oração ela é importante na nossa vida. A oração na prática, ela nos leva a estar mais perto de Deus, a desenvolvermos este relacionamento com o nosso grandioso Deus. Então, cabe a nós nos aproximarmos diante de Deus todos os dias para que nós estejamos ligados a Ele. E voltando a ler nosso verso áureo, Salmos 62, versículo 8. Confie nele em todo o tempo, ó povo, derrame diante dele o seu coração. Deus é nosso refúgio. Derrame o seu coração na presença de Deus, porque é assim que você será restaurado e encontrará refúgio e conforto em Deus, o nosso Pai. Que Deus o abençoe. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e também compartilhe com outros amados irmãos. Deus o abençoe.